Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Tavares, eu sou presidente da Academia Mineira de Letras, uma instituição fundada em 1909, na Zona da Mata, em Juiz de Fora, para promover a cultura, a literatura e a língua portuguesa. E hoje esta instituição está aqui muito feliz, muito honrada, muito contente, né? Em parceria com esse belo, lindo, elegante centro de compras de Belo Horizonte, que é o Ponteio Lar Shopping, né? Então estamos aqui em casa, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Ponteio Lar Shopping a hospitalidade, o acolhimento generoso, pronto, amigo, na pessoa do seu gerente de marketing, Luiz Sternick, que deu a ideia desse evento, que quis acolher a Academia Mineira de Letras aqui no Ponteio Lar Shopping, que quis abrir as portas do shopping para a academia, para a cultura, para as letras. Então, eu sou muito grato ao Luiz Sternick por essa amizade, não é? Por esse espaço que ele abriu. Nós estamos aqui pertinho do Clube do Livro Ponteio, que é já um espaço conhecido de todo mundo que frequenta o shopping, né? E que é um espaço para a cultura, para os livros, né? Então, o primeiro agradecimento vai para o Luiz Sternick, para o Ponteio Lar Shopping e para a agência Casa Santo, aqui representada por Júlia Prazeres, que trabalhou com empenho, com competência, com afinco para produzir a comunicação desta nova atividade que começamos agora, né? Que se chama Encontro com a Literatura. É um evento mensal, um sábado por mês, 5 da tarde. Hoje nós vamos estrear, temos a alegria de estrear esse programa com o grande escritor Luiz Gifone, membro da academia, premiado, reconhecido e respeitado no Brasil inteiro. Eu queria agradecer muito ao Gifone ter aceitado esse convite. Quero destacar também aqui a presença de todos os amigos, do vice-presidente da academia, professor Caio Bosque, de Piedade. Registrar com muito carinho a presença da escritora Silvânia Capanema, que é descendente do nosso saudoso acadêmico Gustavo Capanema. Quero registrar a presença do Dr. Zé Eduardo de Lima Pereira, que é descendente do presidente de honra da Academia Mineira de Letras, Augusto de Lima, né? Que é descendente também de Mário de Lima, que presidiu a academia há 100 anos atrás, em 1922, e que foi responsável por fundar a nossa revista. A revista da Academia Mineira de Letras foi fundada em 1922, quando o seu presidente era Mário de Lima, irmão de Augusto de Lima. Depois veio Augusto de Lima Júnior, enfim, a família aqui representada hoje por Dr. Zé Eduardo nos honra muito com a sua presença, a Beth também muito querida, enfim, não é possível citar todo mundo, mas eu queria agradecer muito a presença de todos, queria agradecer muito a presença desse pilar da Academia Mineira de Letras, que é Inês Rabelo, nossa diretora-geral. Sem Inês a gente não faria nada. Veja aqui a escritora Branca Maria de Paula, grande escritora mineira, muito obrigado. E eu quero finalizar aqui a minha brevíssima intervenção dizendo que nós temos um encontro marcado com a literatura todo mês aqui no Ponteio Lar Shopping. Mês que vem, 11 de dezembro, Léo Cunha, o grande escritor de literatura infantil Léo Cunha, né? Em janeiro, a acadêmica Marister Maciel, poeta, ensaísta, conhecida no Brasil inteiro. Em fevereiro, a poeta, a professora Anelisa Ribeiro, enfim, é uma programação riquíssima. E finalizo agradecendo muito a essa grande jornalista que aceitou o nosso convite para mediar o encontro com a literatura, que é sinônimo de cultura, inteligência, leveza, simpatia, né? Que é Daniela Zupo. Muito obrigado, Dani, por ter aceitado o nosso convite. Eu convido agora a Dani para subir ao palco e para assumir esse microfone aqui e fazer as honras da casa. Eu já peço palmas para Dani e boas-vindas para a Dani. Obrigada, querido. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bom, gente, estreia é estreia, né? Então eu vou pedir licença aqui para nessa primeira edição desse evento, né? De uma série de muitos outros que virão, com toda certeza, para agradecer esse convite do Sternick, do Rogério. A gente está abrindo aqui hoje um novo e belo espaço para a literatura. Então, eu não podia deixar de mencionar a minha alegria genuína em fazer parte desse projeto. Agradecer a presença do Gifone, inaugurar comigo aqui, né? A gente estava brincando que a gente vai fazer essa grande experiência e depois vamos afinando tudo, né, Gifone? E é ótimo a gente começar com um grande escritor, que é também um grande papo,
vocês sabem disso. E é isso, quero agradecer a vocês pela presença, por prestigiarem esse espaço da literatura. Vamos falar muito aqui sobre ela, sobre a leitura, sobre o pensamento, né? A gente sabe que sem leitura não há pensamento, e sem pensamento estamos no caminho da barbárie. Então, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui. Dito isso, eu chamo a grande atração dessa estreia. Eu vou fazer uma... Eu sei que você dispensa apresentações, Gifone, e aí já me dou o direito de nem fazer uma abertura assim tão original, né? Ele dispensa apresentações, mas a gente vai fazer uma breve biografia dele aqui. Luiz Gifone nasceu em Baependi, Minas Gerais. É autor de 26 livros publicados, entre romances, contos, crônicas e livro infantos juvenis. Recebeu vários prêmios, entre eles o prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, de São Paulo, Prêmio Minas de Cultura, Prêmio Nacional de Romance e Contos, cidade de Belo Horizonte, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e Prêmio Jabuti, e é membro da Academia Mineira de Letras. Seja bem-vindo, Gifone. Muito obrigado, Dani. Quero agradecer a todos vocês a presença aqui nesse sábado e estou vendo aqui muita gente amiga, fraterna, e vamos ver se a gente bate um papo aqui legal. A Dani, uma honra muito grande. Também agradecer ao Luiz aqui do Shopping a oportunidade de abrir esse espaço para a cultura, essa cultura que hoje tão vilipendiada, né? no Brasil, tão desprezada, e é um tipo de uma reação, né? Nós temos que partir dessas pequenas reações para ver se a gente reassume, né? Mostra a importância do papel da cultura para um país sem cultura, um país sem personalidade, um país sem cultura, um país que vai ter a história dele contada pelos outros e não pelos próprios habitantes. Bom, eu já convido vocês, eu vou puxar a prosa com o Gifone, eu já convido vocês a participarem, a partir de um determinado momento. Vamos abrir aqui as perguntas, comentários, perguntas para o Gifone, para que vocês participem também. Essa é uma conversa aberta, um bate-papo, então sintam-se, né, Gifone, desde já convidados a participar. Eu não sei se vocês sabem, se todos aqui sabem, eu queria começar a nossa prosa por aí, que me pareceu bastante curioso, né? Lendo sua biografia, quer dizer, além de ser esse profícuo escritor, né, 26 livros publicados, a gente que escreve sabe o que significa isso, né, esse trabalho, que também é árduo, né, da escrita. O Gifone é engenheiro e é astrônomo também. Você estudou astronomia, né? Estudei astronomia, né? Eu nunca mas ela também a ciência, de uma maneira geral, é algo que permeia a sua obra, e vários dos seus livros, né? Você tem ficção científica, tem romance sobre o cérebro humano. É um tema do seu interesse, uma palestra que você ministra, né, há muitos anos, sobre a relação da leitura com a nossa atividade cerebral. Então, para começo de conversa, Gifone, eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que a literatura é essa casa que abriga todos os saberes, né? É verdade. Inclusive o conhecimento científico, né? É o seguinte, o escritor é um testemunho da época em que ele vive. Nós, sem que quer queiramos, quer não, a gente sempre deixa nas nossas obras a pegada do nosso tempo. Nós não temos condição hoje de saber como é que vai ser o tempo futuro. Então a gente pode apenas imaginar. Inclusive, eu estava vendo um levantamento, já foram catalogados mais de 60 milhões de livros publicados. 60 milhões de livros publicados. Tudo já foi dito. Em 60 milhões de livros não tem mais nada para falar. O ser humano já foi dissecado pela literatura, muitas vezes, de todas as maneiras. Mas tem uma coisa que nunca foi dita. O tempo de hoje, o dia de hoje, ele nunca foi escrito.
O dia de hoje é a grande originalidade de qualquer literatura. O escritor que fala de seu próprio tempo é aquilo que vai ficar. Agora, como que um escritor pode falar do seu próprio tempo se ele não tiver inserido dentro do tempo dele? Como é que ele vai captar, por exemplo, aquela coisa que o pessoal chama de Zeitgeist, o espírito do tempo? O escritor tem que ser um especialista, um doutor em generalidades. É essa que é a questão que eu acho muito importante para o escritor. É ele capturar e se inserir no tempo dele para poder descrever o tempo dele com o máximo de rigor. E é lógico, entra também a arte dele, entra a pesquisa, entra a criação da personagem, né? Existe a arte por trás. Mas essa questão do tempo é muito importante dele. Por isso que eu acho que tem que entender de tudo. Então, eu leio sobre o cérebro, eu leio sobre religião, eu leio sobre sociologia, eu sou um curioso de cosmologia, eu fiz pós-graduação em astronomia para fazer astrofísica, tenho a formação de engenharia, que é uma formação também de matemática. Eu costumo brincar que as equações matemáticas são poemas condensados, e são de fato poemas condensados. A hora que a gente olha, por exemplo, E igual a MC2, que é a equação mais conhecida do mundo. Gente, a beleza que existe dentro de 3, 4 símbolos, 5 símbolos, né? Igual MC2, entende? Então a beleza que existe, a hora que você tenta capturar esse negócio, você vê que isso é um poema condensado. Então é preciso a gente se inserir no tempo da gente para poder tentar dar uma descrição do tempo e tentar capturar esse espírito do tempo, que eu acho que a grande contribuição que o escritor pode dar para o futuro. Outra coisa também extremamente importante que eu acho é que não tem como você saber de antemão se uma obra tem ou deixa de ter valor. Isso é outra coisa que também o tempo vai dizer. Então, o escritor é o cara que assume risco por natureza. Você não sabe se vai ficar, você simplesmente solta aquilo como se fosse uma garrafa no mar, sem saber se aquilo vai chegar em algum lugar, algum dia, sabe? Então, o escritor é um cara que gosta de risco naturalmente, e eu gosto de risco. E pensando ainda no que relaciona, né, o conhecimento científico e a literatura, eu acho que a experimentação é um vetor importante, né, tanto dentro da ciência como dentro da literatura, né? A experimentar é fundamental. Por exemplo, na minha literatura, eu tenho procurado, sobretudo nos romances que me dão mais fôlego para desenvolver personagens, situações, enredo e tudo mais, eu tenho procurado explorar os limites do romance dentro do dia de hoje. O que pode o romance trazer? Então eu vou nesses limites. Por exemplo, já explorei a questão do best-seller. Num romance, eu estava estudando uma questão sobre, você falou, Dani, sobre o cérebro. Eu estudei que o cérebro da gente tem 3 partes, e cada um, por exemplo, uma parte ligada à emoção, que é a questão dos mamíferos, a outra parte ligada à parte frontal, que é exclusivamente humana, que é um desenvolvimento relativamente recente na evolução humana, e a parte basal, vamos dizer assim, que é a questão do cérebro reptiliano. Então eu fiz um romance explorando isso, mas você vai ler o romance, você nunca vai descobrir o que está por trás daquele romance. Eu adoro essa exploração de colocar vários níveis de história dentro do romance. É o que eu falo do sanduíche.
Então é um sanduíche desse tamanho. Então o romance tem vários níveis que você pode pegar, explorar dentro do romance. Explorei uma outra questão, que foi uma questão religiosa, dos fundamentos da religião, da origem da religião em Minas Gerais, que eu devo a uma pessoa que está presente aqui agora, né, Zé Eduardo? Um dia passei na casa dele e ele me falou assim: hoje, Fone, acho que você vai interessar nesse cara aqui, olha só. Um cara que saiu de São Luís do Maranhão para ser o primeiro bispo de Mariana. Ô Zé Eduardo, você não sabe o mal que você me fez. Gente, eu apaixonei pelo bispo, fiquei 5 anos casado com ele, e para escrever o romance, eu fiz todo o trajeto dele. Eu fui a São Luís do Maranhão, vim para o Piauí, entrei num parque nacional, não sei se vocês já ouviram falar, Parque Nacional da Serra das Confusões. Existe um Parque Nacional da Serra das Confusões, e eu me perdi dentro do parque, dentro da Caatinga, e com 2 guias. Um guia falou: não, o nosso caminho é por lá, o outro falou: é por aqui. Completamente diferente. Eu saí correndo, e o guia apavorou, que nós ficamos sem água, sem nada, o sol bravo. O guia apavorou, falou: eu vou seguir o da esquerda aqui, porque eu estou vendo a serra lá no alto. E ele saiu pela Caatinga feito doido, completamente louco, ele estava apavorado. E eu fui atrás, só que eu estava com camiseta, ele estava com um blusão de jeans. Resultado, a hora que eu olhei para mim, eu estava com a mão toda suada, o corpo todo suado, escorrendo, e espinho da caatinga e capim tinham cortado meu braço inteiro. Então eu conto para vocês uma coisa: escrita se faz com suor e sangue. Literalmente, né? Literalmente. Às vezes, literalmente, né? Romance histórico, romance sobre o cérebro humano, né? Romance sobre o futuro. Quer dizer, o seu projeto literário, ele passa por essa pesquisa dos limites do romance, né, Gifone? Exatamente. Agora, por exemplo, eu estou escrevendo um romance, acabando um romance, em que eu estou explorando o limite... Fala o título, é ótimo. O título do livro é Aquarela da Paixão com Montanhas ao Fundo. Porque ele é um alpinista também, né? Alpinista não, você me explicou que é andinista. E então nesse livro estou explorando a paixão, a história da paixão, uma paixão violenta, e explorando uma coisa que é hoje do nosso tempo, é um limite entre o erotismo e a pornografia. E então esse romance que eu estou acabando de escrever agora, só sei que eu peguei e falei com uma editora na palavra pornografia, falou: não me interessa não. Entendeu? Mas você tem que... pornografia está entranhada na gente hoje, no dia de hoje, entende? É uma coisa que virou... Te digo, daqui a 15 anos não vai existir mais essa separação, entende? Que é uma outra coisa que já aparece no romance de ficção científica, que é uma coisa já corriqueira. Então, essas questões todas que a gente hoje acha, às vezes, que são tabus, daqui a alguns anos, daqui a 100 anos, elas não vão ser mais tabus. Então, lá você já entra no livro, que essas questões, os problemas nossos de hoje não são mais questões, já pertencem ao passado. Então é isso, essa procura do futuro, do passado, de hoje. Uma coisa que me interessa demais no outro projeto são as relações familiares. As relações familiares são muito ricas, complexas. E isso me interessa muito, a questão da relação familiar. Também, por exemplo, quais são a maneira de você fazer um best-seller, selecionar as questões, aqueles temas que inspiram o best-seller. Eu também já explorei isso
numa Você história. tem um livro, se não me engano, me corrija por favor se eu estiver enganada, acho que é o que venceu o Jabuti, em que você fala, você faz um estudo sobre o matriarcado à mineira, que é uma coisa que eu acho uma pesquisa super curiosa, talvez para vocês não seja uma novidade, mas que eu acho incrível, esse matriarcado de famílias do interior de Minas, né? Como é que foi essa pesquisa? As mulheres mandam nos homens, inclusive as pesquisas mostram que não são os homens que escolhem as mulheres, são as mulheres que escolhem os homens. Entende? Daí também, uma outra coisa que nós vamos provavelmente abordar aqui, a questão da leitura, o que a leitura proporciona. Uma das coisas que as mulheres selecionam os homens é a capacidade de se comunicar, a capacidade de desenvolvimento linguístico, vamos dizer assim. Porque isso dá uma dica para a mulher de como que aquele cara é, entende? Então ela busca justamente essa versatilidade verbal para selecionar o companheiro. Eu não vou dizer que tudo como é que funciona, porque nós não vamos ter tempo, mas isso está na base. Então, em Minas Gerais, eu vejo dentro esse matriarcado muito, muito presente no interior. E eu fui buscar, eu fui pesquisar, então eu fui a Itajubá, fui a Varginha, fui a Poços de Caldas, e cada cidade eu procurava me enfronhar, pesquisar direitinho. Cometi algumas bobagens. Eu fui, por exemplo, fazer uma cavalgada entre São Paulo e Poços de Caldas. Eu nunca tinha ido, mas falei, vai ser importante eu conhecer o homem que vai ser o personagem. E descobri a fragilidade do homem hoje, a insegurança do homem hoje diante da mulher, entende? Estava presente nessa cavalgada, inclusive o homem é muito mais narcisista do que a mulher hoje. E se vocês vissem, por exemplo, os cavaleiros todos com aqueles cintos enormes, aqueles chapéus, camisas, todas importadas, tudo importado, bota importada. Falei, gente, que isso? É narcisismo puro e a insegurança. E um deles me falou, homem no fundo gosta mesmo de homem, porque a liberdade de um comunicar com o outro é muito maior. Quer dizer, estamos perdendo, né, a ligação com a mulher, com a companheira, para poder também trocar uma ideia. Então, a pessoa se orgulha muito mais de, hoje eu bebi 20 latas de cerveja, né? Eu vejo isso, é tão comum, sobretudo na turma que está entre os 20 e os 30 anos, que eu chamo que eles parecem tubetes, né? Ele começa, vai de cima até embaixo com o mesmo diâmetro, porque é a questão da cerveja, né? A cerveja virou um símbolo, um status de cultural, né? Cantar dor de corno na música sertaneja e uma cerveja. Então, esse tipo de coisa que dá origem ao matriarcado mineiro, paulista, ali do norte e nordeste de São Paulo, ali na região de Ribeirão Preto, e eu vejo isso muito presente. Então eu resolvi escrever sobre isso, escrevi esse romance, e chama Adágio para o Silêncio, em que a matriarca ela é tão poderosa que ela queria estar presente na família depois de morta. E como que ela faz? Ela tira o sangue dela e manda a empregada colocar na sopa que vai servir na hora do velório dela. Então todo mundo estava bebendo o sangue dela e ela estava presente. Dá um jeito de permanecer, né? Nesse permanecer, sangue essa da busca, família. a questão da busca, de permanecer mesmo, a permanência. Aí tem um outro
é o outro romance também que analisa, mas analisa a família num rincão da Mantiqueira. E um lugar perdido na Mantiqueira, lá na divisa de Minas com São Paulo, e eu cometi a barbaridade. São 3 personagens, um personagem fica meio doido e sai pela Mantiqueira, escalando a Mantiqueira, e eu resolvi fazer isso do jeito que ele fazia, do jeito que ele fez, que foi escalar a Mantiqueira sem água e sem comida. E eu peguei uma desidratação violenta lá no pico do Itatiaia, e eu fui salvo por uma equipe de alpinista de São Paulo, e cada um deles me deu um golo de água, mas mesmo assim a desidratação foi tão grande que eu tive que ser internado para pegar um soro e aí continuar depois a viagem. Mas é isso, essa que é a relação familiar, e a personagem principal também desse livro é também uma matriarca. Bom, você já puxou aí essa conversa anteriormente, as suas pesquisas, né, sobre a relação da leitura com o nosso cérebro, né, com a atividade cerebral. E você tem até uma palestra, né, que você ministra há muitos anos sobre isso. Está, inclusive, para quem se interessar, está no site da Academia Mineira de Letras, né, você fez essa palestra também por lá, em que você fala um pouco, né, do que a leitura, em última instância, do que a leitura provoca em nós leitores, né? Tanto o que ela traz para a nossa atividade cerebral, como para a nossa saúde mental, longevidade. Enfim, queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que é um tema, não só que você já mencionou, mas que lhe é muito caro, né, Gifone? E acho que ele é muito emblemático também do que a gente está fazendo aqui, dos encontros que virão, que no final das contas são encontros em torno dessa celebração da leitura, né? A leitura, lógico, eu sou muito melhor leitor do que escritor. Eu tenho muito mais prazer de ler do que de escrever, porque escrever realmente exige um esforço danado. Gente, vocês não sabem o terror que é a hora que a gente enfrenta uma página em branco. Então, o que é pior? É a página, só um parênteses, o pior é a página em branco ou é quando você termina o livro e entra a hora em crise, que termina assim? O livro, você tem um prazer assim, muito grande de terminar aquela história, mas na hora que você vai começar o livro, gente, eu tenho uma ideia, mas não sei como é que eu vou colocar isso no livro, como é que na página. Então é aquele terror. E não adianta escrever muito livro, não. Todo começo de livro é o mesmo terror, é o mesmo medo. Eu nunca sei se vai dar certo. Mas a leitura, ela diverte, ela instrui, ela faz a gente viajar. Você pode realmente viajar com a leitura, você pode inclusive viajar para o passado, para o futuro e tudo mais. Ela proporciona toda essa riqueza de visão com a arte que proporciona, com os personagens, né? Um romance sobre uma época diz muito mais do que, às vezes, um compêndio de história sobre aquela época. Desculpa, Caio. Mas tem coisa que... Tem livros que realmente são capazes de capturar aquela época, numa coisa que o livro teórico às vezes é mais difícil de chegar lá. Mas a leitura tem um outro aspecto também que eu acho fundamental. É a questão da relação da leitura com o cérebro. O cérebro, ele é modificado pela leitura. Os neurônios são modificados pela leitura. A leitura cria determinados circuitos dentro da cabeça da gente que esses neurônios não morrem. A gente perde neurônio todo dia. Para quem não sabe, uma dose de uísque mata 10 mil neurônios. Entende? E a gente, depois dos 25 anos, nós estamos perdendo neurônios. Mas, antigamente se achava que
os neurônios não eram criados. Sim, hoje a gente continua produzindo neurônio, mas num número bem menor do que em idade até os 7 anos. Mas então a leitura proporciona a criação desses circuitos cerebrais. A leitura exige muito mais do cérebro. A leitura exige de você, ao mesmo tempo que você cria um filme, você é diretor daquele filme e você está assistindo aquele filme. A leitura não foi feita, o cérebro humano não foi feito para ler. A leitura é um fenômeno cultural que tem 5.000 anos. A escrita tem 5.000 anos. Então tem apenas 5.000 anos que o cérebro foi se adaptando para a leitura. Então aproveitou outros circuitos pré-existentes para introduzir a leitura, e nós evoluímos muito rapidamente nesse período com a leitura. E isso traz uma série de benefícios para o cérebro que nós podemos utilizá-lo. Inclusive, uma coisa interessante, a leitura te ensina também como que nós somos manipuladores. Todo mundo é manipulador, todo mundo quer puxar a brasa para a sardinha dele, certo? A namorada e o namorado, os dois estão manipulando, às vezes estão manipulando um ao outro ali, e você sabe todas essas técnicas de manipulação através da leitura. Você desenvolve o seu vocabulário, você desenvolve a sua capacidade de externar ideias, e aquela coisa que eu estava conversando com a Dani e com o Rogério, agora há pouco, do Wittgenstein, que dizia: sua capacidade da sua linguagem determina a sua capacidade de compreensão. Não adianta você tentar compreender um assunto se você não tiver linguagem suficiente para aquilo, entende? Senão você vai ficar só repetindo, que é muito comum hoje, né? Ué, legal, tá aí, entendeu? Com 500 palavras você consegue dizer nada. Acabou a compreensão das pessoas hoje, sobretudo aqui no Brasil atualmente, por causa dos grandes exemplos que nós temos hoje na política nacional, essa regressão muito grande da capacidade de expressão. Então isso vai refletir na capacidade das pessoas, vai refletir no país como um todo. Eu digo que leitura é uma questão de saúde pública, é de saúde pública porque a leitura faz bem, a leitura não deixa a gente ficar gagá. Todo mundo pode olhar na própria família. A tendência, estou dizendo tendência, é de que as pessoas que leem bastante, seus parentes que leem bastante, chegaram à idade mais avançada, geralmente não têm Alzheimer. Procurem ver. Geralmente não tem Alzheimer. Evidentemente, isso é uma tendência estatística, certo? Não quer dizer que todo mundo que vai ler muito não vai ter, mas a tendência é essa, certo? A leitura também facilita a empatia, a gente descobre o outro através da leitura. Isso é extremamente importante também. Tolerância, né? Desenvolve a tolerância, né? Tolerância. Já foram feitos testes mostrando como que as pessoas que leem bastante são tolerantes. E a leitura, no final, ela tem duas coisas extremamente importantes. Primeira, ela desenvolve o senso crítico. Gente, falta senso crítico em todo lugar, sobretudo no Brasil, falta senso crítico. Há determinadas coisas acontecendo que não podem acontecer, porque as pessoas estão aceitando as situações, estão aceitando gestos e atos, entende? E ratos, que a gente não... porque não tem senso crítico. Você acha que essa regressão, né, foi a palavra que você usou, dessa capacidade de leitura e por consequência, desenvolvimento da linguagem,
isso é mais uma questão geracional ou cultural, Gifone? Ou um pouco da combinação das duas? Talvez das duas. É cultural, sim, porque no Brasil nós temos uma coisa que se chama cultura do fácil. Que é fácil, é bom. Se a questão, uma determinada questão exige um pouco mais de raciocínio, de reflexão, aquilo é chato. Se você... Vou citar um exemplo. Eu não tenho questão de, não vou dizer, preconceito contra a música sertaneja. Mas a música sertaneja é uma indústria que foi feita, montada, e existe um oba-oba muito grande para a música sertaneja, mas existe uma crítica muito grande para a música erudita. Inclusive, tem poucos meses se tentou fechar a nossa orquestra sinfônica, né? Amordaçar, sufocar, e todo esse tipo de atividade mais requintado está sendo sufocado. O Miguel Nicoleles, que é um cara daqui do Brasil, que estuda nos Estados Unidos, e estuda também aqui no Rio Grande do Norte a questão do cérebro, ele diz o seguinte, que o cérebro da gente é uma orquestra. Se você coloca a orquestra para tocar música sertaneja, ele só vai produzir música sertaneja e nunca vai sair daquilo. Então ele vai produzir uma questão de duas notas, certo? Que vão se alternando e dando a música sertaneja de uma nota só. E vai ficando aquela mesma coisa, vai repetindo, só muda de vez em quando. Mas se você der um input de uma sinfonia, um Beethoven, um Bach, uma coisa assim, o seu cérebro vai progredir muito mais. Então é isso, o cérebro da gente funciona isso, e a leitura é justamente esse input de capacidades de extrapolar, de melhorar o cérebro. Isso tudo tem uma consequência futura, que eu já falei, que é a questão da saúde. E tem outra coisa que é extremamente importante, a leitura é uma questão de saúde econômica do país. Um país nunca vai sair do subdesenvolvimento se não tiver leitores. Porque sem leitura... é aquela coisa, a nossa capacidade de compreensão vai ficar pequena. E como que você vai progredir, como que você vai avançar, se você não tem a leitura, se você não se dedica, você não desenvolveu a sua capacidade de compreensão. E se a gente pensar nas pesquisas mais recentes, né? Acho que foi divulgada no final do ano passado, no Instituto, acho que ProLivro, né? Uhum. A média de livros que uma brasileira lê durante um ano é de 5 livros. E aí vem algo que eu acho até mais preocupante, ou tão preocupante quanto, que é desses 5 livros, né, que cada brasileiro ou cada brasileira lê, apenas 3 são lidos até o final. Que mostra também uma dificuldade de entendimento do que está sendo lido, né, que eu acho... que reforça isso tudo que você está falando. Quer dizer, enquanto a gente não entender que leitura, além de conhecimento, além disso tudo, é prazer, né? Eu acho que a gente não sai desse lugar, né? E é preciso, sim, descobrir essa questão da ligação da leitura, não com a dificuldade, mas a leitura com o prazer. A leitura é um prazer que te leva, que tem vantagens enormes, além daquela própria prazer da leitura. A questão nossa, aqui no Brasil, a leitura tem de 2 em 2 anos, tem aquele projeto PISA, não sei se vocês conhecem, mas ele é feito em torno de 60 países, com a garotada de 15 anos, para avaliar como está a capacidade de leitura, compreensão de texto e matemática. E os brasileiros dos 60 países, nós temos ficado entre 57º, quer dizer, 57, 56, dos 60. Os piores, quer dizer, nós somos, então, 3º lugar, 4º lugar, de baixo para cima, no mundo inteiro. Como que um país vai desenvolver, como que um país vai sair
desse labirinto de terceiro mundo que a gente vive, tenta, às vezes sai e volta de novo lá para o terceiro mundismo nosso. Como que vai sair se não tem essa capacidade de leitura? Eu cito o exemplo, aí todo mundo fala assim, mas o Brasil é um país muito grande. Bom, vou contar o acaso. China, 25 anos atrás, a China, os meninos da China ficavam lá na rabeira. Hoje, os chineses são os melhores leitores do mundo. A China tem 7 vezes a nossa população e uma área territorial semelhante à nossa. De modo que não é tamanho de população, nem tamanho de território. Você consegue. Outra coisa, Vietnã. Eu estava conversando com a Dani. O Vietnã, 10 anos atrás, estava lá na rabeira também. Hoje está em 13º lugar de capacidade de leitura. E você vê que na América do Sul, por exemplo, nós temos a Argentina ainda está na frente, nosso Chile está na frente, a Colômbia está na frente, o Uruguai está na frente. E a Coreia do Sul, né, que é um exemplo, clássico, não apenas da capacidade, do que a leitura traz, né, como dentro desse contexto da educação, mas quando um país entende o potencial que a cultura tem, até como turismo, como, enfim, a gente tem aí dentro da... Minha filha está aqui e ela era uma fã do K-pop, que é um fenômeno cultural da Coreia do Sul, e eu não entendia nada, eu achava que era estranhíssimo aquele fenômeno, né? Até que eu fui pesquisar o que a Coreia fez com a sua indústria, no sentido industrial mesmo, né? De exportação dessa música, da língua coreana. Quer dizer, são adolescentes do mundo inteiro cantando em coreano em função do sucesso daquelas bandas. Quer dizer, e tudo isso com o investimento do Estado na indústria cultural, entendendo a cultura como algo muito além, né, do que a gente pode sequer imaginar até hoje aqui, né? A Coreia do Sul é o caso clássico da questão da importância da educação para a transformação de um país. Em 1964, a renda per capita da Coreia do Sul era metade da renda brasileira. Nós, brasileiros, em média, ganhávamos 2 vezes mais do que os coreanos. Hoje, eles ganham entre 5 e 6 vezes, acho que até quase 7 vezes mais do que os brasileiros. A renda per capita sul-coreana é 7 vezes maior do que a brasileira. Eles fizeram um programa de educação, de leitura e tudo mais, muito grande, constante na Coreia. Investiram muito na leitura, investiram muito no texto, investiram muito na matemática, investiram muito na tecnologia. De modo que eles conseguiram esse arranque. E essa questão cultural deles, que você estava falando, basta dizer que Round 6 é a série que faz mais sucesso no mundo hoje, não é? E se você olhar lá na Netflix, vocês vão ver lá, gente, tem umas 30 séries coreanas assim, que fazem sucesso no mundo inteiro. Então, o fenômeno cultural, por que nós não podemos ter isso aqui também no Brasil? Até porque já tivemos, né? Até já tivemos. A própria Bossa Nova é um grande exemplo disso. Temos escritores, né? Que, enfim. Gifone, não vou te monopolizar aqui, porque estava olhando ali o nosso tempo. Eu quero abrir para a turma participar, fazer perguntas, comentários, né? Só lembrando, gente, que Gifone vai estar autografando esses 2 livros, esse de crônicas, né? O Acaso Abre Portas, e esse romance infanto-juvenil, né? O Hacker do Tempo, que a gente estava conversando, a gente estava morrendo de rir, porque eu, numa leitura, eu li o livro achando que era o Haikai do Tempo, né? E você me corrigiu, que também é um romance que se passa no futuro. Então, ele vai estar ali no Clube do Livro, logo após essa conversa, autografando aqui para vocês. E aí eu já quero abrir com essa deixa para alguma pergunta que se apresente de vocês. Deixa eu levar para você o microfone. Eu
Queria fazer a primeira pergunta aqui para quebrar o gelo. Eu fiquei fascinado quando o Gifone citou o Round Six, né? Porque prova que ele está absolutamente sintonizado com o que há de mais contemporâneo aí na cultura pop. E a Dani, logo na sequência, citou o livro Hacker do Tempo, que é uma literatura juvenil feita para jovens. Gifone, como é que é escrever para jovens? É, para mim, um mistério. É um desafio saber como é que como atingir um público que é disputado por tantas outras mídias. Como é que você escreveu o Hacker do Tempo? Seguinte, literatura é uma coisa só. Tá? Eu não distingo literatura para jovem de literatura para adulto. Eu acho que tem que ter um determinado conteúdo, você tem que ter qualidade, tem que ter respeito pelo jovem. Acho que é uma coisa que falta um pouco na nossa literatura juvenil. Eu faria essa crítica. O pessoal, qualquer coisa vale. Não vale. Primeira coisa é essa. A segunda é a seguinte, a maneira da abordagem. Você tem que desenvolver a sua ideia, seu raciocínio, com um vocabulário que não seja tão sofisticado. A ideia você tem que buscar, você tem que quebrar a cabeça para poder transformar uma ideia complexa, mastigar bem para entregar para o jovem que ainda não tem o desenvolvimento, não tem a capacidade de compreender, ou pelo menos exercitar a cabeça dentro de um determinado raciocínio ou numa linha de raciocínio. Então isso exige um esforço muito maior e um respeito muito maior pelo jovem. Acho que essa é a questão. E depois tem um outro detalhe que é o seguinte, já parece que baixa de vez em quando uma noção de que essa história é para jovem. Da mesma maneira que há determinadas ideias que me ocorrem, que eu falo, não, isso é uma crônica, ou isso é um conto, ou isso é um romance. Então, é uma coisa inata que já tem. E a história para jovem, eu gosto de escrever para jovem, mas eu prefiro escrever para adulto. Mas, às vezes, essa história do Hacker do Tempo tem a brincadeira. Tem um poema do Coelho, esse Hacker do Tempo é um garoto do futuro que se apaixona por uma menina do presente e ele tenta, a mãe dele trabalha com o tempo e ele tenta criar uma ponte do tempo para encurtar o futuro do presente para poder ele ficar com a garota. Mas você estava falando do poema? Então ele manda o coelho, que é um tipo de uma sonda, para o presente. E o coelho então deixa uma dica de como fazer essa ponte. E o que o coelho escreve é o seguinte: a seta do tempo não aponta para frente. Isso é invenção da entropia. Futuro, passado e presente são uma questão de energia. O espaço-tempo é quântico e também é gravidade. O tempo é seu cântico e lhe dá uniformidade. Então, o coelho deu a dica de como fazer a ponte, e depois, essa coisa que parece meio complexa, aí vai se desvendando ao longo da história para saber como é que é a questão. Isso parece complicado, mas isso não tem nada de complicado, gente. Isso é aquela primeira coisa que eu falei aqui, daquele poema numa forma condensada do E igual MC2. Isso aqui é só essa equação, não é mais nada do que isso. Tudo no mundo se resume a uma questão de energia. A gente aqui está aqui conversando e tudo mais, mas nós somos só pura energia. A gente se cria e se desfaz, é apenas energia que está se transformando o tempo todo. Pode parecer complicado, mas não é complicado. É coisa muito simples de resolver. Pois não.
Silvana. Boa tarde a todos. O Prêmio Jabuti divide o prêmio para romance em literário e de entretenimento. Eu queria que você, se possível, fizesse uma breve introdução sobre o que é o romance literário, o que é o romance de entretenimento, e dos seus livros, qual que você destaca em um ou outro, e o que você acha dessa divisão e em qual você gosta mais de escrever. Essa divisão é recente, do prêmio literário e o romance de entretenimento. Romance de entretenimento é aquele famoso best-seller. É aquele que o cara vai simplesmente desenvolvendo a ideia com uma personagem, e é o Sidney Sheldon, o Robert Pattinson, são esses caras, o Stephen King, entende? Isso é um romance de entretenimento. O romance literário é um romance que é do Vargas Llosa, por exemplo, todos vamos dizer, os prêmios Nobel são do romance literário. Não tem um único prêmio Nobel de literatura que seja romance de entretenimento. Porém, nada impede que você escreva um bom romance literário com entretenimento. Há, sim, excelentes romances de entretenimento que têm um basamento literário. Por exemplo, o próprio Vargas Llosa tem vários romances. O Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, por exemplo, que é um romance de puro entretenimento, magia e realismo mágico dentro da história dele, que beleza. Então, há algumas pessoas que conseguem. Eu, por exemplo, agora, depende, eu, por exemplo, acho A Montanha Mágica, por exemplo, do Thomas Mann, que é um calhamaço, eu acho um romance literário por excelência, mas ele é um romance de entretenimento também, que pode você... depende exatamente do caminho que você tem com a literatura, com a intimidade que você tem com a literatura e com a leitura, né? Vamos direto à pergunta simples, sem enrolar, tá? Qual que é o grande clássico da literatura que todo mundo cita e que você não leu? Que eu não li? Ulisses. Eu já li várias vezes Ulisses e nunca li Ulisses. Espera aí, Ulisses do Joyce? Joyce. Ah, que empate. Eu comecei... E o Finnegan's Wake também. Eu comecei a ler, a Beth me deu de presente em 1968. Eu abri o livro, versão... Eu falei assim, gente, Antônio Wise não sabe traduzir. Que coisa horrível, que tradução maldita. Anos depois, eu me julguei com o conhecimento suficiente para ler inglês original. Eu falei, gente, o Antônio Wise, coitadinho, eu fui injusto com ele. Ele é muito melhor na versão portuguesa que... Agora eu falo isso... Levo pedrada. Aqui mesmo tem gente com tijolo na mão para me julgar. Mas Zé Eduardo, o negócio é o seguinte, eu já li o Ulisses várias vezes, mas assim, pedacinho, eu leio um pedaço, canso, depois salto, vou ler o outro pedaço, canso e vou. Agora, Dublinenses é um livro magnífico, é de genial, é uma história, né? São contos, puxa vida, que coisa magnífica. Finnegan's Wake, eu também não li, certo? Já li, inclusive, um livro que o Joseph Campbell escreveu sobre Finnegan's Wake, aquela chave que ele descobriu e tudo mais, mas o livro em si também eu ainda não li, é um clássico. Você falou de um clássico que você leu forçado, mas leu. Eu perguntei outra coisa, qual que é o grande clássico da história da literatura universal ou brasileira, que você quiser,
que todo mundo tem mania de citar, e você não leu, você reconhece, não leu esse grande clássico. Deixa eu ver aqui, o que eu não li. No gente, tem tanta coisa, acho que a maioria... se tem 40 milhões de livros publicados, ou 60 milhões de livros publicados, pô, a minha capacidade de ler livro, quantos livros que eu já li, eu não sei, 1.000, 1.500, 2.000... eu acho que foi... Deixa eu ver. Eu não li eu não li a Busca do Tempo Perdido. Eu só li o Caminho de Swan. Os outros eu não li e quero ler todo. Eu também não li a obra toda de Balzac. Nem ele. Entende? Então tem muita coisa que eu não li. Podemos fazer mais uma pergunta, porque acho que a gente já está, né, no nosso tempo aqui. Uma perguntinha bem curta, bem rápida. Puxando para a atualidade, Gifone, como você vê esses novas versões do livro, né, que tem aparecido, tanto o e-book quanto o audiobook, que ainda são um pouco incipientes no Brasil, mas que nos Estados Unidos, na Europa, tem um mercado enorme já. Olha, eu vejo assim, com a maior alegria, entende? Porque o que importa é o conteúdo, o que importa é a ideia. É que vai te facilitar a ler. Você pensa bem, as críticas que o Platão fez contra o livro escrito, ele achava que perdia a ideia, perdia o conteúdo na hora que ela vinha que ela era escrita. E você pensa bem, hoje uma coisa que você simplesmente... Que mundo, que planeta que você vive, se o cara falar isso? Da mesma forma, hoje nós temos outras plataformas que você pode pôr as suas ideias. Acho isso magnífico. Simplesmente vai aumentar a nossa capacidade de comunicar e de absorver ideias também. Mas você tem que saber ler. Não adianta você inventar plataforma nova. Não vai entrar dentro da cabeça das pessoas se não fizer esforço. Entende? Não cai do céu você ficar uma coisa. Eu vou citar só uma historiazinha que eu tive. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu tive sorte. Dei a sorte de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e eu fui para uma escola de elite nos Estados Unidos. Fui para lá. A escola é em Beverly Hills, na Califórnia. E os meus colegas eram filhos de atores, donos de empresa e tudo mais. A escola é uma escola super elite. E então a escola tinha uma média de 7,5 por aluno e pela classe. De modo que um aluno que tirava menos de 7,5, ele prejudicava a classe como um todo. E se a classe não tivesse 7,5 no fim do ano, todo mundo era reprovado. De modo que o aluno que tirava abaixo da média de 7,5, ele era visto terrível pela classe. Entende? E um dia, a classe ficou com 7,35 de média. Quer dizer, muita gente ficou abaixo de 7,5. Aí o professor virou e falou assim: gente, se vocês hoje estão aqui nessa escola, com todo o conforto, e vêm para a escola em carros, em carrões, e vocês têm todo esse padrão de vida, é porque as gerações anteriores de norte-americanos, elas renderam mais do que a média do mundo. Rendendo mais do que a média do mundo através de muitas gerações, certo? Desembocou
nesse progresso que nós temos, mas isso foi através de muito trabalho. Eles não conseguiram as coisas facilmente, não caiu nada do céu, não. Eles ralaram muito, e se vocês não ralarem muito, tem muita gente em muitos países aí, mundo afora, que estão querendo ocupar o lugar de vocês e vão ocupar o lugar de vocês. E ele falou uma coisa para mim, falou assim: é muito melhor, lembre-se disso, é muito melhor mandar do que obedecer. É muito melhor mandar do que obedecer. Hoje vocês estão mandando no mundo, nós estamos mandando no mundo, mas se vocês renderem abaixo da média, alguém vai mandar em vocês no futuro. Cru, foi cru assim mesmo. E depois falar, esse negócio de achar que milagre existe, que uma coisa não precisa trabalhar, não precisa ralar, isso é uma ideia que a gente vende lá para fora, e tem muita gente, mundo afora, que acredita nisso. Aí virou e falou assim: ô Gifone, lá no Brasil vocês não acreditam que vão escolher um presidente que vai resolver tudo, vocês vão descobrir uma riqueza enorme nacional, que vai ser a redenção toda do país, que vai resolver tudo, vocês nunca mais vão ter inflação, vão ter dinheiro para fazer tudo. Eu pensei assim: uai, Staley, a gente pensa nisso. Aí ele falou assim: pois é, enquanto vocês estiverem acreditando nisso, nós vamos mandar em vocês. Entende? De modo que essa é a questão da leitura também. Enquanto a gente não descobrir que é importante ler, que o livro é importante, que é importante a gente se envolver com raciocínios mais complexos, que a questão da simplicidade, da teoria do simples, tudo que é simples é bom, nós vamos continuar ficando na rabeira. Simples. Gifone, não falamos da crônica, que é um dos livros, né, de crônicas que você vai autografar, O Acaso Abre Portas, mas eu queria ler um trechinho aqui, se você não tiver uma outra escolha, um trechinho para a gente encerrar o papo, e já te perguntando, né, assim, em linhas gerais, porque você é um autor que se reveza aí em vários gêneros, né, a gente falou aqui do romance, conto, as crônicas, aquela pergunta clássica, né? Como você decide ou descobre o que vai ser uma crônica, o que vai ser um conto, o que vai ser um romance? Porque acho que tem contos seus que criaram, né? Que geraram romances depois. Como é que você define isso? Eu já falei, a hora de estar respondendo para o Rogério ali, eu falei, tem aquela coisa que baixa, que fala, isso aqui é uma crônica, mas a crônica é simples de resolver. A crônica é essa coisa corriqueira, é o nosso dia a dia, você precisa treinar o olho, treinar o ouvido, porque tudo tem crônica. Às vezes a própria postura de uma pessoa que passa na rua é uma crônica. Eu enxergo uma pessoa, às vezes o jeito da pessoa caminhar, o jeito da pessoa olhar, a questão do semblante, aquilo ali tem uma história por trás daquilo, que pode não ser verdadeira, mas o meu negócio é ficção, poxa. Entende? Então, a minha imaginação é que é a questão básica. Não importa, eu não tenho compromisso com a verdade, eu tenho compromisso com a história. Mas você tem uma definição de crônica? Porque geralmente os cronistas não têm, né? Eu não tenho essa questão. Inclusive, a última crônica desse livro aí se chama... Afinal, o que é uma crônica? O que é uma crônica? Em que isso aconteceu comigo, eu estava encasquetado. Gente, o que é uma crônica? Eu exerço um ofício que eu não sei o que é. Aí eu fui lá para a Praça 7, desci para a Praça 7 e fiquei observando o que estava acontecendo ao meu redor na Praça 7. E, ao mesmo tempo, pensando como é que essa coisa toda se ajusta na cabeça da gente, as ideias, como é que elas se ajustam da questão da crônica. E pensando naquilo, os carros vindo, né, no sinal, não sei se vocês já repararam, que o sinal, quando fecha lá na Praça 7, muita gente fica pisando no acelerador assim, para o pedestre, como se fosse assim,
corre que eu tô avançando em cima de você, entende? Então, eu observando aquela coisa toda, aí o sinal abriu e os pitbulls todos arrancaram, eu tive que sair correndo. E na hora que eu fui correr, eu tropecei tinha um semáforo e a base dele de concreto estava sobressaindo em cima do passeio. Eu tropecei naquilo, saí dançando, tentando me equilibrar e não consegui, aterrissei no chão e ralei o queixo, ralei a mão e tudo mais. E eu naquele troço, assim, de repente um cara do meu lado começou riu, e todo mundo que estava do meu lado começou a rir. Aí eu pensei assim, gente, a crônica não tem nada a ver com o cérebro, tem a ver com o coração, porque eu fiquei com tanta vergonha de estar caído, estatelado ali no chão, e todo mundo ao meu redor morrendo de rir da minha desgraça, entende? Aí com isso eu fiquei pensando, e eu depois continuei, mas o que é uma crônica? Eu não consegui responder. Não, acho que nenhum cronista consegue, isso é que é interessante, né? Um gênero que todo mundo sabe o que é, mas normalmente os cronistas fogem da definição de crônica. E é uma questão, a crônica é vamos dizer assim, um gênero literário tipicamente brasileiro, né? Que não tem lá fora. É uma tradição enorme, né? Bom, vou terminar. Eu escolhi aqui, tá joia, desse livro de crônicas, um trechinho, não vou ler tudo. 1 milhão de anos de paixão. Você está falando aí, né, da crônica. Eu acho que é uma sensibilidade que a pessoa tem e que consegue perceber certas coisas no ambiente que outro passa. O olhar, né? Justamente isso, né? Você tem que treinar o ouvido e treinar o olhar para perceber. Você tem que ter essa sensibilidade, mas vai também de um bocado de treino. Não, porque o Rubem Braga tem aquela definição clássica, né? Crônica é tudo aqui. Ele define pelo que não é, né? Ele define pelo que não, definia pelo que não é. Acho que eu perdi aqui. Bom, achei. Continuamos humanos há 1 milhão de anos e assim permaneceremos por longo tempo ainda. Para a paixão, milênios são marcas desprovidas de significado e os corações a elas se submetem encantados. De quebra, as histórias resultantes nos encantam com suas aventuras e, sobretudo, desventuras. Os escritores se esbaldam. Literatura é a realidade sem riscos. Eu acho uma linda imagem para a gente terminar aqui essa conversa. Obrigado. Já agradecendo imensamente a todos vocês que aqui estiveram com a gente nessa estreia, agradecendo ao Ponteio, na pessoa do Sternick, esse homem que sempre apoia com entusiasmo as artes. Obrigada, Sternick, pelo convite. Rogério Tavares, obrigada pelo convite para mediar essa conversa. Presidente da Academia Mineira de Letras, obrigada a todos vocês. Obrigada especialmente a você, Luiz Gifone, pela prosa boa. E já convido todos vocês à sessão de autógrafos ali em frente ao Clube do Livro. Muito obrigada. Obrigado a todos pela presença. Foi uma alegria muito grande estar aqui hoje, batendo esse papo. Obrigado, Daniela. Obrigado, Sternick. Obrigado, Rogério.